Meus irmãos, depois que Deus se manifesta, depois que Deus dirige a autoridade, depois que Deus define entre filósofos, pensadores, gente inteligente, analfabeta, no meio de tudo, eu só tenho um a quem você deve dar ouvidos, esse é meu filho. E aqui está Deus, aqui está Moisés, aqui está Elias. E os dois desapareceram. E restou somente Jesus. Não se esqueça disso. No meio de tudo, até os grandes homens de Deus desaparecem, porque a única autoridade é Jesus Cristo. Não mexe com vocês. Isso para mim é maravilhoso. São holofotes, vozes, pessoas, pensamentos, palavras, e todo sai de cena, e de repente a voz do céu, mas ali estava somente o Filho de Deus. Jovem, você que está aqui, adolescente, você que está aqui, você que é adulto, nós temos tantas vozes todos os dias para comparar. Ah, porque a ciência diz isso. Outro dia, esteve na Faculdade Teológica aqui de São Paulo, não sei se tem algum aluno que esteve lá, a pessoa que é a autoridade em Jerusalém pelos manuscritos do Mar Morto. Alguém é da Faculdade Teológica? Mas você não assistiu às palestras dele. Você é da área da música. Não tem problema, Jesus também te ama. É a disputa que tem no seminário. Ele é o curador, a pessoa que pode falar, a autoridade máxima. Ele ali dizendo: eu não estive presente, li alguma coisa. Olha, se dizia há muito tempo que a palavra de Deus não era verdadeira, isso, aquilo, mas nós achamos, está comprovado. E aqui estou lendo numa Bíblia com vários dados arqueológicos. A Bíblia, a palavra de Deus, é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Meus queridos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, e se você pudesse pintar um quadro para resumir o Novo Testamento, o que você pintaria? Se você tivesse que pintar um quadro, se você conhece o Novo Testamento, então você vai ler o Novo Testamento e você vai pintar um quadro para resumir o Novo Testamento, o que você desenharia? Um autor chamado Martin Lloyd-Jones, ele diz assim: eu pintaria Jesus Cristo entronizado e todos os anjos lhe servindo, e todos os poderes e autoridades aos seus pés. E de um lado, Satanás e todos os seus seguidores, e todos aqueles que estarão apartados de Deus para sempre, de um lado. Luzes, trevas. Jesus entronizado, derrota, vitória. O que você pintaria? E eu pensei comigo: bom, eu não pintaria porque eu não sei pintar. Mas eu de repente me imaginaria um Van Gogh, por exemplo, um pintor. Eu me imaginaria, eu pintaria tudo isso, mas eu me pintaria. Neste quadro, eu me pintaria.
não de pé diante do Senhor, não zombando para aqueles que estão nas trevas, mas prostrado diante do Cordeiro de Deus que vive para sempre. Porque eu estou incluído nessa grande multidão que, como os irmãos da Igreja Batista de Vila da Lila, dos irmãos de Guatemi que estão aqui, os irmãos da Batista de Água Branca, Batista em Brasilândia, outro de outra igreja, Planalto Paulista, e vocês de outras igrejas, nós todos estaríamos incluídos. Não sei o que você me dá. Talvez uma voz ou vozes. Quais vozes? Você que é estudante, temos muitas vozes, muitos pensamentos, mas Deus define a quem ou em quem você deve pôr sua confiança. A Ele ouve. Porque os céus e terras passarão, mas as palavras, diz o Senhor, as minhas palavras jamais passarão. Esse é o meu filho amado, a Ele ouve. Há um ano atrás, mais ou menos, há um ano mais ou menos, eu conversava com a Sônia e pensava assim. Eu tive um vislumbre de como a história se afunila, ou como o Novo Testamento, como a Bíblia se afunila. Vem Jesus, ouve a voz do céu. Logo que Jesus ouve a voz do céu, tu és meu filho amado, e todos devem te ouvir, Jesus se encontra com Satanás. Propostas, pensamentos, vozes. E Jesus diz: Satanás, eu tenho uma palavra, saia, e acabou a história. Não há competição. Somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E Satanás se foi. Jesus diante de Pilatos. Pilatos, eu tenho autoridade. Jesus diz: não, você não tem. Se você tem alguma autoridade para me prender ou para me soltar, é porque do céu te foi te dada. Vamos esquecer essa coisa de autoridade. Você tem. Agora você pode morrer e você não terá mais autoridade. Só que eu vou morrer e em 3 dias ressuscitarei e terei toda a autoridade. Jesus diz para o sumo sacerdote, para os outros: derruba o templo, em 3 dias reconstruirei. A acusação, porque era uma das acusações para matar Jesus. Jesus morreu, em 3 dias ressuscitou, e os discípulos entenderam que o templo que Jesus estava dizendo era o seu próprio corpo. Mas Jesus ressuscitou, porque Jesus é a voz e é a palavra de Deus. Quando eu entrei na universidade, eu entrei com 3 amigos. Já disse uma vez para os jovens aqui uma vez. Nós 3 tínhamos mais ou menos o mesmo tempo de igreja. E eu não sei porquê. Graças a Deus um deles já voltou aos caminhos do Senhor. E eu não entendo porque um filósofo cheio de dúvidas pode me trazer alguma resposta. Como é que você, estudante, pode dar ouvidos? Pensar é bom. Francis Seixas dizia: não tem problema de pensar. Mas por que alguém que tem tantas dúvidas pode tirar a certeza da voz do Filho de Deus? Meus irmãos, prestem atenção numa coisa. Já era desde Gênesis capítulo 3, é e será para sempre. E cada vez mais isso está claro. Qual é o grande propósito desta nação? Qual é o grande propósito deste século? Qual é o grande propósito do príncipe das potestades do ar deste século? Qual é o grande propósito? É tornar Jesus mentiroso. Vozes. Alguns disseram
em 1 Coríntios capítulo 15. Vocês creem na ressurreição, mas creem em algo que não aconteceu. O apóstolo Paulo então diz em 1 Coríntios: meus irmãos, muitos dizem que não há ressurreição dos mortos e que Jesus Cristo não ressuscitou. Mas se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se Jesus não ressuscitou, eu diria nas palavras de hoje, esse apóstolo Paulo não passava de um tolo. Os 12 apóstolos que morreram todos, ou com a cabeça cortada, ou crucificados, não passaram de tolos e ignorantes. E aqueles cristãos, seja em Roma, seja em Sevilha, seja na Espanha, nos outros lugares, que no primeiro, segundo, terceiro séculos, quarto século, e até hoje na Turquia, na Romênia, na Nigéria, com as 12 igrejas incendiadas recentemente, esses cristãos que depositam sua fé em Jesus Cristo, se Jesus não ressuscitou, não passam de tolos. Se Jesus não ressuscitou, Sônia, eu e meus filhos são de dar dó, de dar pena, pobres e ignorantes. Se Jesus não ressuscitou, você que desceu hoje às águas, e nós que os batizamos, eu e o pastor Rogério, não passamos de pobres criaturas ignorantes, e você deve ter muita pena de nós e de si. É isso que diz 1 Coríntios capítulo 15. No entanto, continuou o apóstolo Paulo, Jesus ressuscitou. Nós temos mais aqui, mais de 500 pessoas, diz o apóstolo em 1 Coríntios capítulo 15. Mais de 500 pessoas ouviram. Muitas delas ainda estão vivas. Paulo escreve para dizer, é como se eu tenho um endereço, eu tenho um e-mail, eu tenho um Facebook desses irmãos que viram Jesus ressuscitar e subindo ao céu. Eu posso chamar essas pessoas e dar testemunho. Paulo está dizendo, Jesus ressuscitou e Ele é a voz. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, terminando o Evangelho de Mateus, na grande comissão, ou uma das grandes comissões, diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Meus queridos irmãos, vocês que foram hoje batizados, sempre estarão ou estaremos diante de vozes. Vozes que tentam confrontar a voz do Filho de Deus. Mas a voz de Deus é esta: ouça o meu filho. Prestem atenção, meu filho. Se submetam ao meu filho. O Novo Testamento caminha. Imagine a cena. Jesus, voz. Diversos outros personagens, vozes. Jesus é levado aos céus. E os apóstolos e os irmãos continuam pregando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus ressurreto. E os homens vão passando. E os homens vão ficando. Vão morrendo. Moisés, Elias, Pedro, Paulo, personagens vão passando. Jesus continua. Os holofotes estão sobre ele. Já foi ao teatro? Personagem principal. Holofote sobre ele. Diversas vozes, diversos personagens. O holofote está sobre ele.